Eu comentei no Twitter sobre um post, né, que está rendendo aí do Felipe Neto, uma thread, onde ele critica o Glenn Greenwald por ter brigado aí, né, com a Intercept americana, porque a Intercept censurou uma matéria dele que poderia ser negativa e danosa ao candidato Joe Biden. E o Felipe Neto, então, escreveu ali que entendia o Glenn, mas que defendia aí a posição da Intercept, porque numa eleição, se um jornalista recebe informações, ou tem informações, ou tem uma opinião contrária a um candidato, né, de esquerda, ele deve guardar essas opiniões para não favorecer o candidato de direita. Em tese, né, ele se referia aí a Trump, mas basicamente a ideia dele é que um jornalista tem que se corromper, então, né, tem que mentir ou pelo menos omitir o que ele sabe, não contar isso para o público, porque isso seria o correto se está em disputa aí uma eleição com um candidato de direita ou um candidato conservador como o Trump. Em outras palavras, a corrupção completa da imprensa. E no final ele ainda disse que não tinha muita certeza sobre isso e acabou tomando uma lição de moral do Glenn. Né? Você percebe o quanto você está corrompido quando você toma aí uma lição de moral do Verdivaldo. Né? Verdivaldo basicamente disse o óbvio, que um jornalista é obrigado, até pela sua atividade, né, pela sua missão profissional, escrever sobre o que está acontecendo, sobre a realidade. Porque uma democracia funciona se o público tem acesso às informações sobre qualquer candidato. Né? Por que é importante falar sobre o Felipe Neto? Muita gente me critica dizendo, você não deveria nem levantar a bola desse sujeito. Ora, porque ele representa, né, o que os alemães chamam de Zeitgeist, né, o espírito do tempo que nós estamos vivendo. Como é que nós podemos explicar que um influenciador infanto-juvenil, influenciador ainda bem questionável, né, porque o conteúdo que ele oferecia para esse público é no mínimo questionável, muito negativo, né? Como é que nós podemos explicar que um sujeito desse, onde ele mesmo escreve ou fala aí nos seus vídeos, não tem conhecimento sobre política, que está aprendendo, como é que um sujeito desse, com esse nível cultural que nós vemos nos vídeos aí para o público infanto-juvenil, ele passa a ser uma referência, passa a ser não só respeitado, né, mas paparicado por jornalistas que seriam, então, mais sêniores, né, mais experientes, chegando ao ponto até mesmo de ser um interlocutor de um ministro do Supremo, né, para falar sobre eleições ou sobre fake news. Veja, o sujeito nesse tweet está defendendo a mentira como arma política. E ele então seria um instrumento aí para lutar contra as fake news e contra o discurso de ódio, sendo que ele mesmo defende aí nos seus posts que pessoas que não concordam com ele sejam caladas, sejam retiradas do debate, sejam censuradas pelas redes ou censuradas pelo próprio Estado, porque ele não concorda e ele, que não tem, pelas palavras dele, experiência política, conhecimento político quase algum, ele então teria aí a defesa, né, dessa postura totalitarista. E é um sujeito que tem milhões de seguidores nas redes sociais, especialmente jovens, né, jovens ingênuos que ainda não estão formados aí politicamente para uma vida, né, de cidadão num regime democrático, num regime republicano, sofrendo a influência desse tipo de sujeito. Por isso que nós temos sim que falar sobre o Felipe Neto e falar sobre essa mentalidade antifa, que é o que ele defende. Talvez ele nem saiba disso, mas o que ele está apresentando ao público é uma mentalidade antifa. Qual é a mentalidade antifa? O seu adversário político
Aqueles que não comungam com uma agenda de esquerda devem ser calados, mesmo utilizando violência. É isso que a Antifa defende, né? Por todos os meios possíveis, seja através de boicotes, seja através da censura estatal ou perseguição estatal. Qualquer que seja o meio, quem não comunga com uma agenda de esquerda deve ser perseguido e calado. Essa é uma mentalidade profundamente totalitária, né? Os antifas que dizem defender aí a democracia, né, e se colocam como antifascistas estão demonstrando então uma postura, essa sim, fascista, ao buscar, né, a perseguição e o silêncio dos adversários políticos. E isso é extremamente perigoso para as nossas liberdades individuais. Como pessoas que supostamente, né, seriam mais experientes conseguem colocar esse sujeito no debate e como um interlocutor válido? A resposta é só uma. Essa classe jornalística, artística, né, ou mesmo lideranças políticas, jurídicas, estão no mesmo nível do Felipe Neto. Essa que é a verdade e esse é o espírito do tempo, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo, né? Pessoas sem nenhum preparo, sem nenhum conhecimento, defendendo ideias totalitárias, talvez sem nem perceber, e produzindo então a divulgação dessas ideias extremamente perigosas para a sociedade. E o sujeito demonstrou isso ao final, né, dessa troca aí com o Glenn Greenwald. Ele simplesmente apagou os posts e disse que ia refletir mais sobre o assunto. Então você lança aí ideias completamente equivocadas do ponto de vista democrático. Acho que não é bem isso. Depois de milhões de pessoas lerem e serem influenciadas por isso. Ao defender a mentira e a manipulação como regra do jogo político, ele mesmo, né, destrói a credibilidade que nem sei se ele tem, né, mas enfim. Agora, qualquer coisa que ele fale, as pessoas têm o direito de se perguntar: você está falando isso porque você acredita nisso ou você está falando isso só para fazer avançar aí o seu candidato ou a sua ideologia, mesmo que seja mentira, né? Essa é a questão que fica, mas esses são os tempos que nós vivemos.